Olá, gente querida, a paz do Senhor. Antes de entrar no assunto aqui, eu quero pedir para você que deixe seu like, compartilhe os vídeos e se inscreva no meu canal. Eu quero entrar aqui com a pergunta: você tem Deus? Você está salvo? Eu fiz essa pergunta para um jovem e perguntei para ele se ele tinha Deus. Ele disse: eu tenho. Perguntei para ele se ele estava salvo. Ele disse: estou. E eu tinha esse conceito de fé porque fui ensinado pelo paganismo, e o paganismo ensina que todo mundo tem Deus. Todo mundo tem Deus. E fica aquela pergunta: para que Jesus morreu na cruz do Calvário? Se você perguntar para que Jesus morreu na cruz do Calvário, alguém vai dizer: ele morreu para nos salvar. Mas aí, o que precisa nós fazer para que possamos estar dentro dos propósitos de Deus, dos planos de Deus? Porque se for assim, se todo mundo tem Deus, não precisa fazer nada, Deus fez tudo e entregou seus filhos em nossas mãos. E aí a pergunta é: não precisa fazer nada? Deus não exige nada de nós para que a gente seja salvo? Claro, não é por obra que nós vamos ser salvos, mas eu preciso fazer algo. Eu vou provar para você que dentro da palavra que nem todos são filhos de Deus. E vou te mostrar os critérios para que você seja. Amém? Glória ao nosso Deus. Você que quer conhecer a verdade, você vai compartilhar esse vídeo, você vai ouvir esse vídeo. Mas se você não quer ouvir a verdade, então faça a sua escolha aí, tá bom? Então observa que nem todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos. Não é assim como as pessoas dizem e que o paganismo ensina. Nem todos são filhos de Deus. Todos são criatura de Deus. Eu te faço a segunda pergunta: você tem Deus como seu criador ou como Deus salvador? Porque há uma diferença de ter Deus como criador para Deus como salvador. Jesus, ele disse em Marcos, capítulo 16, 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Então, quer dizer, se todo mundo está salvo, para que Jesus mandou pregar o evangelho para todas as criaturas? Então, como Jesus vai mandar pregar o evangelho para a criatura? Porque a criatura já tem Deus. Se ela já tem Deus, se ela já tem Jesus, para que Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura para que elas sejam salvas? Para quê? Então, se Jesus mandou pregar o evangelho para as criaturas, significa que as criaturas não são filhas de Deus. Porque se fosse, Jesus não teria mandado pregar o evangelho. As criaturas, elas precisam se converterem para poder serem filhas de Deus. Eu vou te provar aqui no livro de Romanos o que é ser filho de Deus aqui. Vou te mostrar e o que precisa nós fazer para que nós seja filho de Deus. Olha o que diz no livro de Romanos capítulo 8, 13 ao 16, ó. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Não é morte física, morte espiritual, morte eterna. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Você está entendendo agora? Quem vive segundo a carne não tem Deus, ele vai morrer e padecer no lago de fogo no inferno. Mas se pelo Espírito Santo de Deus em nós mortificar as práticas de pecados que está em nós, ele está dizendo que nós vivereis. Só assim você vai ir para o céu. Só assim Deus vai te aceitá-lo. Só assim Jesus vai te receber. Se nós dizer não para Deus e aceitar ele só de lábios, mas o coração não aceitar na prática, na vida cotidiana, então pode esquecer. Deus não vai te salvar. Deus não é teu salvador. Deus é teu criador. Por isso que Jesus disse por todo mundo pregar a toda criatura. Por quê? Porque todos nós somos criados por Deus. Somos criatura de Deus. A criatura nascida da carne, ela não se salva. Ela precisa nascer de novo, mas um nascer espiritual. E nós vamos ver aqui. Vamos no 14.
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Os que são guiados pela carne não são filhos. No 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo só vai testificar com o nosso espírito que somos filhos de Deus quando nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Se vivemos de acordo com a carne, o Espírito Santo não vai testificar com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por que ele não vai? Porque ele não está dentro de nós. O Espírito Santo não vai habitar em um templo cheio de iniquidade, de pecado e de maldade. Não vai. Você precisa se converter para depois nascer de novo e ele vai habitar dentro de você e vai testificar com o seu espírito que você é filho, mas pela maneira que você crê e você vive. Agora, eu vou te dizer que essas pessoas que dizem que tem Deus sem aceitar Jesus, elas não têm. Eu vou te provar na palavra de Deus. Eu faço uma pergunta para você. Se uma pessoa ela está sendo julgada por um juiz, ela foi pega em seus delitos, nos seus crimes, o mal que ela fez. Não interessa o mal, não importa o mal que ela fez, mas qualquer mal é ali que ela está sendo digna de ser julgada pelo juiz, e ela está diante do juiz no tribunal. Se essa pessoa tiver advogado, ela vai ser condenada? Não. Mas se ela não tiver, vai ser. Então observa que o advogado vai absorver a culpa daquela pessoa. Jesus, ele é nosso advogado que vai nos absolver da culpa. Ele vai nos perdoar. Vai assumir a nossa culpa, o pecado que está em nós e vai nos salvar como Salvador. Deus, ele vai ser o juiz que vai nos julgar, mas quando ele olhar para nós, ele vai dizer, não, o sangue de Jesus os purificou e os justificou das suas culpas, dos seus pecados. E está salvo. Diante de Deus ele está limpo. Ele é inocente. Porque Jesus levou sobre ele as nossas iniquidades. Como disse Isaías 53. Então, vamos analisar direitinho. Se você quer aprender sobre a palavra de Deus e quer entrar no céu, escuta essa palavra. É pura verdade, é Bíblia. Aqui não tem conceito, não. Isso é palavra de Deus. Então, a palavra do Senhor nos diz que em João, capítulo 1:12, ele disse, eu vim para os meus e os meus não me receberam, mas todos quantos receberam, ele quem? Jesus, darei-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. O que Jesus está dizendo? Você já ouviu alguém falar de Jesus para você? Já ouviu? Ele já te lançou o convite dizendo, se aceita Jesus como Senhor e Salvador, você aceitou? Não, você rejeitou ele. E fica a pergunta, e você acha que ele te aceita? O texto diz aqui em Romanos, observa isso. Ele diz aqui, ó, no 15, porque não recebeste o espírito de escravidão. Não, porque o espírito de escravidão é aquele que vive na prática do pecado, na escravidão do pecado, que tem medo de Deus, temor a Deus. Para outra vez estás sem temor, mas recebeste o espírito de adoção. Então observa que uma pessoa, ela nascida da carne, ela não entra no céu. Ela precisa nascer de novo. De que maneira? Aí João fala, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e viver de acordo com a vontade dele. Com a vontade da palavra. Não com a vontade da religião e não com a vontade do homem. Com a vontade da palavra de Deus. Tem que andar de acordo com a palavra. Então observa, como as pessoas dizem que tem Deus, mas não aceita ele como pai. Porque Deus quer adotar você. Aqui o texto diz que Deus nos recebe como filhos de adoção. Quer dizer, Deus nos adota. Mas como Deus vai te adotar como pai se você não quer ser adotado como filho? Como?
Você rejeita o Filho de Deus o tempo todo, não reconhece que ele morreu na cruz por você e quer viver numa vida de pecado, numa vida de iniquidade, de incredulidade, de paganismo, de mentira. E eu fico perguntando, como Deus vai te salvar? Como você vai entrar no céu? Como você diz que tem Deus se você rejeita o Filho de Deus? Se você não crê no Filho de Deus, se você não crê na verdade, como você vai entrar no céu dessa maneira? Não vai. Porque aqueles que são filhos de Deus são aqueles que são adotados por Deus com filho de adoção. Deus te adotou como pai, mas porque você creu nele, você creu nele como e aceitou como filho. Você creu nele como pai e aceitou ele como filho. Amém? Glória a nosso Deus. Então, irmãos, amigos, você agora conhece a verdade, sabe a verdade. Se arrependa, reconheça, seja humilde diante do Senhor, porque humildade não é mostrar para as pessoas o que somos, é mostrar para Deus, que nós não somos capazes de nada. Nós não somos merecedores de nada. Isso é humildade. É dizer, Deus, eu preciso do Senhor, que eu sou um pecador. Não de palavras, de lábios. Não de palavras, mas de coração. De atitude. De renúncia. E aí Deus te recebe. Se você crê no Senhor Jesus e aceita Ele como Senhor e Salvador, Ele vai ter você como pai. E você vai ser filho dele. E a palavra diz, os que são de Deus, eles não são nascidos da carne e sangue. Eles são nascidos do Espírito. Por isso o homem precisa nascer de novo. Nascer em Cristo Jesus para herdar a vida eterna. Porque o primeiro nascimento são filhos, são criaturas de Deus. O primeiro nascimento do homem são criaturas de Deus. O segundo nascimento, aí sim, o homem se torna filho de Deus. Ele precisa nascer de novo. Por isso que Jesus disse, se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Porque quem nasce da carne é carne. E quem nasce do Espírito é Espírito. Então você precisa nascer espiritualmente pela fé em Deus. E aí sim, Deus vai te salvar. E quando você dizer, eu tenho um Deus, a sua vida vai confirmar isso. O Espírito Santo vai testificar com o seu Espírito que você é filho, porque você fala e você vive o que fala. Você prega e você vive o que prega. Você adora e você vive, você diz que adora, mas você vive adorando o Senhor. Você diz que serve a Deus, mas o seu dizer condiz com o seu viver. Aí sim, aí você tem Deus. Aí você pode dizer assim, eu tenho Deus, eu posso ser usado por Deus, eu posso crer em Deus, porque a minha vida condiz com o meu dizer. E o meu dizer condiz com o meu viver. Aí sim, aí você está no caminho certo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não é você que escolhe a Deus, é Deus que te escolhe. Não é você que trilha, que escolhe o caminho onde você deve andar. É Deus que é o caminho e te põe nele. Essa ideia de dizer eu tenho Deus, como se quem você decide escolher Deus, não. Não é nós que decidimos escolher Deus, foi Deus quem nos escolheu. Desde o ventre da sua mãe. Não é você que escolhe o caminho, é Deus que te põe no caminho. Você entendeu agora? E se a graça de Deus trazendo, Deus traz a graça. Por isso que a palavra do Senhor nos diz, ide até você. Ide até a criatura e pregai o evangelho a toda criatura. Quem for batizado será salvo, quem não quer será condenado. Quando João, capítulo 1:12, ele disse, eu vim para você, ele disse, eu vim para os meus, na verdade. Mas ele está dizendo para mim, para você, eu vim para você, mas você não me recebeu.
Mas se você me receber, eu darei-lhe o poder de se tornar filho de Deus. Mas se você não me receber, você nunca vai ser meu filho. Essa é a resposta bíblica e divina que vem da parte do Senhor. Só é filho quem recebe Jesus como Senhor e Salvador. Quem não recebe Jesus como Senhor e Salvador e não vive de acordo com Ele, não é filho, é criatura. E toda criatura será condenada. A Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê nele e aceitar Ele como Senhor e Salvador, será condenado. No livro de João 3, ele fala também, acho que é 18, 16. Quem crê nele, não crê e aceita. Porque o crer aqui não é só crer, não. É a crer e aceitar, obedecer. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê nele já está condenado. E em João também aqui, eu vou finalizar aqui, irmãos, amigos, em João capítulo 3. Capítulo 3, já no finalzinho aqui, ó. Olha o que ele diz no 36. Eu vou fechar aqui. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Você entendeu agora? Aquele que crê e receber ele como Senhor e Salvador da sua vida e viver de acordo com a sua vontade, esse terá a vida eterna. Mas o que não crê nele e não receber ele como Senhor e Salvador, ele está dizendo aqui: a ira de Deus sobre ele permanece, sobre todo aquele. Você agora crê na verdade. Agora você não é mais inocente. Fique na paz do Senhor e que Deus abençoe você. Em nome de Jesus.